Bom, no vídeo de hoje a gente vai entender como a gente consegue tratar de números no JavaScript. Especificamente nesse vídeo a gente vai tratar de dinheiro, bufunfa, moneyzinho, porque alguns anos atrás o JavaScript adicionou essa namespace, vamos dizer assim, International Intel, que ele traz uma classe chamada Number Format. Number Format vai permitir a gente a formatar números com diferentes escopos para diferentes idiomas, para diferentes locales, né? Então, sem enrolar muito mais, vamos criar aqui uma const dinheiro, em que vai ser 100 realzinhos. E aí eu vou criar aqui uma outra const dinheiro formatado, que vai ser igual a new international intel number format. E aí o primeiro, essa classe ela aceita um construtor, duas opções. Ou você pode passar só o locale, que aí nesse caso aqui o nosso vai ser ptbr. E aí você vai chamar o outro método format aqui com o seu valor. Eu vou dar um console aqui, dinheiro formatado, beleza, eu tenho aqui 100. Mas você também pode passar um segundo valor, mas é interessante você entender a primeira sacadinha dessa classe, que é, a gente aqui está tratando de como você quer formatar um valor, um número de acordo com a localização que você está passando, nesse caso o Brasil. Como muitos de vocês devem saber, no Brasil, quando a gente tem na casa dos milhares, a gente adiciona um ponto. Então no Brasil a gente escreve 1000 sendo 1.00, mas nos Estados Unidos, no Canadá, eles escrevem com a vírgula. Então seria 1,000 e a mesma coisa para um valor, um float, né, um valor quebrado aqui. Então se eu digitar 1032, aqui no Canadá eles vão escrever assim, mas aí no Brasil eles vão escrever desse outro jeito. Então eles meio que invertem. Então dessa maneira você já consegue, sem nem ter que tratar a questão de dinheiro, só em questão de número mesmo, você consegue formatar os números dessa maneira. E aí é interessante porque, eu não sei, acho que na Argélia, não sei como que, acho que isso aqui é Argélia, né? Mas enfim, vamos pegar espanhol. Ali ó, espanhol, eles formatam diferente da gente, diferente dos Estados Unidos. Eles usam a vírgula como a gente usa, mas não usa o ponto, né? Então, vamos ver coreano. Coreano similar ao jeito americano. Japonês também. Pensar um outro idioma aí, chinês. Também, mesmo esquema. Então, tipo assim, você tem diferentes usos, você tem diferentes, na verdade, formatações de acordo com o locale que você está passando. Mas como a gente está no BRzão aqui, a gente vai deixar PTBR. E aí o segundo argumento que você pode passar é um objeto que vai aceitar vários valores. No vídeo de hoje eu só vou tratar da questão de dinheiro. Então a primeira coisa que você vai passar é o style currency. Aí isso aqui vai definir para você qual que vai ser o tipo do valor que do número que você está tratando. Então nesse caso você pode passar currency, você pode passar unit, percentage e você pode passar a decimal. Então você pode passar valor decimal, valor unitário, valor de dinheiro ou valor de porcentagem. E aí o segundo valor que você vai querer passar, já que você está definindo o style como currency, você vai precisar passar currency como o valor ou a moeda que você está querendo tratar. Então nesse nosso caso aqui a gente está passando BRL, que seria o código do real brasileiro, né? Então aqui eu posso também passar USD, posso passar CAD, que é o dólar canadense, posso passar pesos, não sei como que é peso, acho que peso deve ser peso, mas enfim, vamos manter aqui no que eu sei, no BR. A gente tem aqui então o dinheiro de R$ 1.032 formatado em português, mas eu também posso passar aqui como USD, então nesse caso seriam $1.032 para um público brasileiro, lendo em português do Brasil. E aí é interessante que tem algumas outras opções que você pode passar junto com o currency, que você pode passar o currency display. O currency display vai aceitar, se não me engano, 3 opções, que vai aceitar o symbol, que nesse caso aqui vai ser, que nem a gente está vendo aqui o cifrão, né, o US, e a versão o US e o cifrão, né, o dollar sign. A gente pode passar narrow, a gente pode passar code, que vai ser USD, então em vez de ser US com o dollar sign, vai ser USD. E a gente pode passar narrow symbol, eu acho. O narrow symbol ele vai tirar o USD e vai ficar só o cifrão. E se não me engano dá para passar mais um outro valor que é justamente o que eu queria mostrar, que é o name. Que no name aqui a gente consegue escrever o valor de uma maneira verbal. Então, $1.032 americanos, né? Então, se mudar isso aqui para inglês,
colocar em inglês canadense, vai ser 1.032 US dollars. Se eu colocar para espanhol, 1.032 dólares estadunidenses, certo? Então, é bem interessante isso porque você consegue formatar o seu valor de acordo, ou você consegue exibir o valor de uma maneira mais humana, né? menos matemática, um pouco mais fácil de ser lido, através desse parâmetro aqui, ou dessa chave chamada Currency Display. E também tem um outro valor que você pode passar, que é o Currency Sign. Esse aqui é um interessante que quando eu estava lendo a documentação, eu não conhecia esse uso. Basicamente, você pode passar aqui Currency Sign como Accounting. Então, vamos remover isso daqui. Basicamente, vamos voltar para a PTBR aqui. Se você olhar a PTBR, isso aqui vai estar da mesma maneira, Accounting sem Accounting. O valor aqui normal é Standard, né? Mas a gente está querendo mostrar aqui o Accounting. Aí vamos mudar isso aqui para BRL. BRL, tanto quando você está trabalhando em questão de contável ou não contável, o valor vai ser o mesmo. Mas se a gente vir aqui e colocar negativo, você vai ver que ele continua o mesmo. Mas se você muda aqui o seu bloqueio para os Estados Unidos, você vai ver que nos Estados Unidos, quando eles estão tratando em questão contável, quando eles estão tratando de números negativos, eles não adicionam o menos, né? Não adicionam o símbolo de negativo. Na verdade, eles colocam um valor entre parênteses, né? Então, tipo assim, na maneira standard seria, obviamente, menos R$1.000, mas no escopo de contável, eles adicionam os parênteses. Ou seja, é mais uma opção interessante que essa classe permite a gente a fazer. Mais uma coisa que a gente pode passar aqui também é o Maximum Fraction Digits. Então, nesse caso aqui, a gente pode colocar como 2, vamos tirar o Accounting aqui por hora. Vocês vão ver que se eu continuar adicionando números aqui, ele vai só manter as duas casas depois. Vamos manter em português, que eu já ia falar depois da vírgula, mas estava em US. Então, aqui, nessa maneira ele só está mantendo duas casas depois da vírgula, né? Então eu posso adicionar 3, 4, eu posso colocar uma ou posso colocar 0, que vai ser só o valor cheio. E aí, similarmente, você também pode passar o minimum fraction digits, que você pode colocar 2 aqui. Então, por exemplo, se eu mudar isso aqui para ser só menos 1.000, ele vai adicionar o 00, porque justamente eu estou definindo que eu quero pelo menos duas casas depois da vírgula. Então, você consegue trabalhar das duas maneiras, colocar um minimum e um maximum. Então, aqui a gente geralmente trabalharia assim, porque dessa maneira, se eu passar 1.000, ou se eu passar 1.000 e enfim, 1.000,404, ele vai também retornar aqui como só 1.040 centavos. E aí, por fim, um último, tem mais algumas opções que eu não vou me aprofundar tanto aqui, mas tem uma última opção que é interessante, que é o Signed Display. O Signed Display, por padrão, ele vem como Auto, que basicamente ele vai definir quando você mostra ou quando você não mostra o símbolo ou a questão do valor, né? Então, nesse momento a gente está mostrando aqui menos 1.000, mas se eu mudar aqui para 1.000, vocês vão ver que ele não vai adicionar o plus. Então, a gente pode colocar aqui como always, e aí daí para frente ele vai começar a mostrar sempre o mais aqui. Mas tem uma questão que é interessante, que se você colocar no 0, ele também está colocando o 0 como positivo. Então, tem um except 0, que aí no 0 ele não vai mostrar nada, mas em 1 ele vai mostrar, em menos 1 ele vai mostrar, e você também obviamente pode colocar aqui como never, que ou seja, ele nunca vai mostrar o valor. É um pouco duvidoso isso, mas talvez tenha algum caso de uso que você precise usar o sign display como never, beleza? Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo provavelmente eu vou trazer as outras unidades, porque aqui a gente pode passar unit aqui, e ao invés de unit aqui a gente vai passar unit como liter, e aí aqui agora a gente está falando de litros. Então eu tenho aqui 1.000 litros, mas como que é 1.000 litros em inglês? 1.000 litros em inglês é com a vírgula e com L maiúsculo, mas enfim, eu não vou pular aqui para unit agora, mas só queria mostrar para vocês que também dá para usar outros estilos, e essa classe é bem interessante, ela facilita bastante você a trabalhar com números, e obviamente que vai facilitar o seu dia a dia, e a sua code base vai ficar um pouco mais fácil de ser trabalhada, justamente que você não vai precisar usar polyfills ou precisar ficar usando aquelas bibliotecas do NPM que só estão lá para formatar valores, beleza? Mesmo de sempre, se vocês gostaram, deixa um comentário aí, se inscreve no canal, dá o like, enfim, ativa o sininho, aquelas coisas tudo de YouTube, e tô feliz aí que o canal tá chegando em 700 inscritos,
Espero continuar postando mais vídeos daqui pra frente e vejo vocês no próximo vídeo.